Esse é o Mãe Terapia, um espaço para você respirar, se ouvir e se reconectar. Aqui você pode ser quem você é. Eu sou Kátia Sanches, psicóloga para mães, e estou muito feliz por você estar aqui comigo. Quando a gente fala sobre paternidade, normalmente fala sobre como ensinar, educar, proteger e cuidar dos filhos. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta diferente para vocês. E se os filhos também chegassem para nos ensinar quem nós precisamos nos tornar? Dando continuidade ao especial Mãe Terapia, em homenagem aos pais, hoje eu estou aqui com o Danilo, que é pai do Thales, de 9 anos, do Rico, de 3 anos, e do Levi, de 2 anos, casado com a Camila. Nós vamos conversar sobre uma paternidade que não transformou apenas o pai que ele é, mas transformou o homem que ele se tornou. Danilo, você disse uma coisa que me chamou muito a atenção. A frase foi a seguinte: cada filho desconstruiu uma versão minha e me obrigou a construir outra. Quero começar justamente daí. Quem era esse Danilo antes de ser pai? Tudo bem, Kátia? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. De fato, fui pai com 24 anos, 9 anos atrás, do Thales, e eu imaginava uma vida e vivia de um jeito muito focado no trabalho, desde muito cedo. Casei, principalmente motivado aí pela paternidade, nós já tínhamos esses planos, estávamos juntos há 6 anos, mas não era um plano para aquele momento, porém, dadas as circunstâncias, nós tomamos essa decisão importante. Uma das melhores coisas que nós fizemos, com certeza. Mas aquele Danilo era um Danilo totalmente focado no trabalho. E posso dizer que muito ingênuo sobre a vida, sobre masculinidade, sobre relacionamento. O Danilo, ali depois dessa primeira paternidade, entendeu, de fato, acredito que como as coisas funcionam, como que o mundo funciona e como ter uma outra pessoa ali dependente de você transforma tudo. O que significava para você ser um bom pai? Eu não tinha muita reflexão sobre esse assunto, para ser honesto. Eu tinha referência do meu próprio pai, né? Imagino que todo mundo seja assim, e um pouco do que eu via no mundo. Ali com 23, 22 anos, a gente não prestava nem atenção nas crianças, nos pais, em restaurante, em barzinho, em qualquer outro lugar. E a referência que eu tinha era um pai parceiro. Sempre tive um pai muito parceiro, muito amigo, a comunicação sempre muito aberta, né? Apesar de ser aquele pai totalmente tradicional e uma família totalmente tradicional, isso sempre foi para mim motivo de muita tranquilidade nesse aspecto de pai, filho, mãe, filho. Tá. Você também falou que no começo era um marido orgulhoso, esforçado, mas que não sabia ouvir. E você reconhecia que havia até uma certa prepotência, né? A palavra que você mesmo utilizou. Quando você olha para aquele homem hoje, o que você enxerga? Antes, muito ingênuo. E engraçado que do outro lado, né, o contraposto da ingenuidade, uma pessoa muito orgulhosa, como você colocou. Como que eu classifiquei isso? Não foi fácil, né? Chegar nessa Uhum. conclusão. A princípio demorou alguns anos para isso acontecer, foi fruto também de muito autoconhecimento, muito trabalho de terapia, terapia em casal também. E por que tudo isso? Porque justamente o meu modelo não era consciente, então não era nem muito do meu pai. Depois eu fui entender que isso vinha, né, de raízes anteriores, mas o meu modelo sempre foi muito: eu sei o que eu tô fazendo, deixa comigo que eu toco, né? Confia que vai dar certo. Sempre foi um modelo muito fechado, não muito aberto à conversa, não muito disposto a acordo. E aí chegou a paternidade e eu entendi que esse modelo não funcionava quando a gente precisava tomar decisão, né? Decisões que não podiam esperar, principalmente. Então, coisas acontecendo no momento, coisas acontecendo na urgência. E por um tempo, entre aspas, até funcionou. Não pedir opinião ou coisa do tipo. Mas claramente gerou muito atrito, muita dificuldade no relacionamento ali na primeira instância. E lá na frente, quando eu comecei a colher os frutos de algumas decisões, principalmente relacionadas ali ao Thales, né? Essa primeira paternidade, e enxergando em paralelo também como o relacionamento estava naquele momento, me via muitas frases que a Camila colocava lá no começo dessa paternidade. Conselhos, opiniões, de muita sabedoria,
que até então eu achava que era tentando passar por cima da minha masculinidade, tentando impor e me atravessar, né? Entre aspas, uma certa autoridade, que era uma coisa assim, totalmente da minha cabeça, cultural ou não, era algo que eu tentava sustentar sem perceber. Quando eu tomei tombos, quando eu percebi que as rotas eram muito mais próximas do que ela falava, na maioria das situações, do que de fato eu impunha ali, eu entendi que eu não sabia de muita coisa. E de que eu precisava, em primeiro lugar, ouvir da pessoa que estava colhendo feedback da vida junto comigo, né? Que interessante, né, Danilo, trazer esse ponto, né, da masculinidade. E eu acho que de uma geração aí que a gente vem, né, cultural a questão, né, de uma sociedade mais patriarcal e tudo mais, e você traz isso, né, que esse modelo que você teve na sua casa, na sua família, era muito assim. Então, para você era natural agir daquele jeito, né, que você estava agindo, e até por isso a dificuldade de ouvir, né, a Camila. O que você acha que acontece com o homem quando ele acredita que ele precisa ser provedor, resolver tudo, precisa demonstrar força o tempo inteiro? Acredito que são dois lados. O primeiro lado é um cara que começa a receber situações da vida e ele se vê ali muito solitário nesse momento. A masculinidade em si, pelo menos na minha vivência, desde o começo foi algo que eu vivenciei de uma forma extremamente solitária dentro de mim. Não é o fato de você não ter apoio ou pessoas tentando ajudar ou a quem recorrer. É o fato de que você precisa tomar uma decisão. Existe essa cultura que fica rodando na nossa cabeça, né? E tudo que a gente vê e assiste, e a gente não tem noção das raízes e da potência que isso cria dentro do ser humano, de que é com você, a decisão é sua e boa sorte. E isso cria um espaço muito solitário. Daí que nasce uma certa arrogância, uma certa prepotência se não tiver visão sobre isso. Até para fugir, talvez, desse sentimento, né? É muito Para se fácil fugir defender. disso e se defender, muito fácil. Então, quando existe na minha ótica uma pessoa extremamente fechada, tomando decisões sozinha, refletindo tudo de uma forma solitária, sem compartilhar ou sem pedir opinião, é uma pessoa que se considera um ser autossuficiente, né? Uhum, Consciente ou não, acredito que a maioria é muito inconsciente isso, né? uhum. E isso é fruto de uma insegurança. É totalmente fruto de uma insegurança projetada com força, na maioria dos casos, né? E projetada com uma confiança daqui para fora. Mas é uma insegurança, é um medo de errar. Que hoje você vê isso, mas Sim. lá atrás, né, na época que o Thales nasceu, que o seu primeiro filho, que muitas coisas mudaram, né, na sua vida naquele momento, você não tinha essa percepção, né? Depois que os anos passam, você vai adquirindo isso. Como era ou como ficou sua relação, né? Depois que o Thales nasceu, com o trabalho, com o dinheiro, o casamento? Diferente. E diferente por muito tempo. Muitos anos, na verdade. Porque quando o filho nasce, na minha ótica, né, como pai, como homem, e você falou isso uma vez no passado, né? O nascimento para o pai acontece naquele dia que você tá num parto e dali a pouco você tá com uma criança no colo. A gente pode fantasiar, pode estudar, pode imaginar, pode sonhar, pode desejar. Só que só na hora que você segura o bebê que você fala assim, caraca, e agora? Essa é a verdade. Então, os desafios já começam ali, a diferença já começa ali, onde você tem um ser humano que depende de você tem uma pessoa ali precisando também de apoio, de ajuda, não existe um manual de regras como conduzir isso, e os dias vão passando, as semanas, os meses vão passando, e você volta para uma atividade, ou você nem para essa atividade profissional, você tinha uma agenda, e dali a pouco você se vê pensando, ok, eu tenho essa agenda, eu tenho esse compromisso, eu tenho essa responsabilidade, mas a minha casa aqui está precisando muito de mim, e agora o que eu faço? Essas são as primeiras decisões mais difíceis. Eu tomei a decisão de tentar seguir uma vida quase que igual a antes. Porque eu não estava aberto pro novo ali naquele momento e Uhum. achava que estava fazendo certo. Foi onde começaram os desafios, né? E qual que é o desafio disso? Que a gente posterga uma situação e o tempo passou. Então meses se passaram e quando começa a cair algumas fichas, problemas mais sérios, né, dificuldades mais sérias,
você vê que eu tava tentando ser uma pessoa que não existia mais essa pessoa. Danilo pai não é o Danilo que não tinha filhos. Sim. Você também contou, Danilo, que como empreendedor, você acreditava que dava conta de tudo, até perceber que já estava ficando sem nada por ter ignorado a realidade, né? Foram exatamente nessas palavras. Como você percebeu naquele momento que o modelo não estava funcionando mais? Isso chegou quando alguns erros financeiros graves aconteceram, né? Então, a gente chega a hora de pagar ali a conta e você fala, opa, não vai dar. Lógico, né? Em períodos diferentes. Mas ficou claro nesse momento. Algumas pessoas têm alguns valores. O meu valor financeiro, o meu valor de provisão sempre foi muito alto. E eu não sei explicar o porquê disso. Tem algumas teorias, né? E algumas pessoas são assim. A gente tem amigos que são assim, né? Até por isso que eu fui empreender, para ter muito mais controle sobre minha receita do que o mundo tradicional oferece, principalmente no espaço de tempo, né? Quando eu comecei a sentir no bolso a dificuldade da paternidade, foi onde eu entendi que as decisões lá de trás tinham um impacto mais sério do que eu imaginava. Porque eu sempre fui prestador de serviço, literalmente vendendo o meu tempo para ser remunerado. Tempo esse que eu começava a perceber que eu não tinha mais muito controle. Uhum. Por um tempo indeterminado. E foi difícil reconhecer que você não estava mais dando conta de tudo? Foi. Na verdade, eu posso dizer que eu reconheci isso depois da segunda paternidade. Ou seja, Uhum. 6 anos depois de ser pai pela primeira vez. Quer dizer, foram 6 anos nessa luta de tentar. Enfim, era um conflito, né? Sim, Na verdade, você com você mesmo e você no casamento. totalmente. Equilibrando os pratos. Uhum. Quando os pratos começaram a cair, né? Isso não foi de um dia para noite. Claro. Comecei a enxergar isso. Mas já estava acontecendo uma reconstrução, né? Todo pai, toda mãe, eles começam a recriar uma nova identidade. Sim. A todo momento, A né? todo momento. Eu considero as mulheres extremamente mais maduras. Em qual aspecto? Porque é muito cultural isso, né? Você vê, até brincando com os meus filhos em parquinho, há 9 anos, dá para perceber isso, que a menina, geralmente, né, criança, ela sempre tá com um bebê, com uma boneca, ela tá próxima de uma mãe ou de um pai, ouve, compartilha, conversa mais. As mulheres falam muito mais palavras do que os homens, a ciência já prova isso, né? Então, esse amadurecimento, ele acontece muito mais cedo. Porque o comportamento é diferente. A gestação por 9 meses prova isso também, né? Que o pai pega o filho, a mãe já tá 9 meses na frente ali num Sim. relacionamento. E a gente começa ali depois. Então, realmente, as diferenças são grandes. E eu acredito que essa maturidade para o homem chega depois. E é Sim. importante reconhecer isso. É importante ter consciência disso. Para o casal. E você sentiu vergonha de admitir que precisava mudar? Sentir. Primeiro de mim mesmo. Sempre fui muito autorresponsável. Uhum. Então, quando eu reconheci para mim mesmo que sozinho não tinha mais ferramenta, isso aconteceu também ali na segunda paternidade, foi difícil, assim, dá vergonha, você tem um sentimento de fracasso, a primeira instância. Porque o estilo de vida que você acreditava que era o certo, que é tudo que você sabe, que você vem vivendo até ali, muda. E você fica sem referência. Você começa do zero, você reinicia. Uhum. Talvez a paternidade não tenha colocado só responsabilidades na sua vida, né, Danilo? Talvez ela tenha colocado para você partes suas que você não conhecia. Exato. E partes que eu também não queria enxergar. Estavam lá Uhum. guardadas. Uhum. Essa é a grande verdade. E isso depois como você colocou aqui, que vem uma vergonha, é um processo de luto, provavelmente, né? Vem a vergonha, vem a rebeldia, a vergonha e a rebeldia caminham muito lado a lado. No meu caso, foi muito mais rebeldia do que vergonha, onde nessa nova identidade, até a pessoa que está do seu lado deixa de te reconhecer por um tempo, porque as coisas mudaram. Até a pessoa que está do seu lado, ela precisa entender o que está acontecendo, quem é esse novo ser humano que ela está criando, e esse novo ser humano que está sendo responsável e co-criador. Sim, E até então, num projeto de parceria até a morte, né? sim. Então, é, é diferente.
E você acha que esse modelo familiar, né, que você teve tem uma influência grande nisso, né? Até nesse momento quando você diz, eu sempre fui um trabalhador ali, né, workaholic, enfim, mas eu sempre tive algo de querer mais, de ter mais controle, de, enfim, o prover muito forte. Quando o seu filho chega, ou quando você se torna pai, né, o primeiro, isso vem numa escala maior? Bem, bate assim, a água bate. Essa é a verdade. Uhum. Por mais que existem paternidades planejadas, né? Principalmente quando isso é sonhado, isso é tudo, você pode estar o mais planejado possível, financeiramente, logística, família. Você pode estar ali acreditando que o controle está sobre a sua rédea. Eu acredito que é muito isso da paternidade, essa necessidade de controle, né? Uhum. Então, isso tem influência, sim. Isso bate mais forte e é importante. É porque Sim. fugir do risco e fugir da responsabilidade é tardiar um amadurecimento. Algumas pessoas demoram para virar essa chave, sendo pai ou não, né? Uhum. Alguns homens. E a paternidade te obriga a virar chave. Eu conheço pessoas que se recusam a aceitar isso. E aí várias coisas não dão certo, né? Claramente. E claro que é uma escolha também. Não é porque a gente tem um filho que a gente vira um pai, emocionalmente falando. No papel, sim. Emocionalmente, não. Sim. Emocionalmente, eu acho que esse é o ponto mais importante. Tem que ser uma escolha. Enquanto essa escolha não acontecer, e para algumas pessoas isso acontece dezenas de anos depois, né? Outras não acabam uma vida e a gente vê tantos filhos frustrados porque isso não aconteceu. Com Eu certeza. acredito que, pelo menos por tudo que eu vejo, a fuga no masculino, ela é um canal muito tradicional. Existe uma cultura de fuga. Antigamente isso era taxado de necessidade. O pai sai para trabalhar e a mãe fica em casa. A mãe teve acesso à informação, a mãe teve acesso à oportunidade, se demonstrou extremamente capaz e competente, muito mais que até alguns homens, na maioria dos casos, porque a mulher equilibra as coisas muito mais, né? No meu ponto de vista. E se provou o contrário. Então agora não existe mais essa fuga de, eu vou sair para trabalhar, eu vou fazer tal coisa. Não existe. Agora as coisas estão muito mais escancaradas. Ou você assume ser pai, ou não. E é uma escolha. Sim. É muito legal, né, isso que você diz, porque tanto o pai quanto a mãe, não é porque a criança nasceu e que aquela mulher, aquele homem, né, realmente se tornou mãe e pai. É uma escolha querer assumir esse papel ou não. Você pode estar ali dentro de casa cumprindo um certo papel de provedor ou de contribuir financeiramente com os custos daquela família, daquela criança, mas não exercer a função de pai. Pode estar ali, como você disse, pai no papel, pai presente, mas não, né, não é emocional, né? Presente de corpo físico, mas emocionalmente ausente, porque talvez não tenha escolhido de verdade ser pai. E muitas vezes essa escolha ou essa decisão, ela não é consciente, ela é inconsciente. Muitas vezes pela própria história de vida daquele homem, daquele pai que não tem um autoconhecimento, que nunca parou para olhar isso, né? Não tem uma terapia, vem ainda com essa questão da masculinidade muito forte, às vezes presente na vida dele. Ele acaba não percebendo que ele fez uma escolha, né, que não foi a melhor, mas ele só vai ver isso lá na frente. É. Aquilo que talvez ele tenha perdido, ou que ele poderia ter feito diferente, né? E por isso a gente fala, né, muito hoje sobre o autoconhecimento, sobre olhar para a nossa história de vida, sobre a importância de quando a gente se torna mãe e pai, a gente conhecer a nossa história, para fazer as pazes com a nossa história. E aí sim poder ressignificar e construir uma família diferente daquela que a gente teve, que por melhor que tenha sido, tiveram as suas falhas, né, Danilo? Seus pais tiveram as falhas dele, assim como você tem e vai ter e já teve as suas. Ninguém é perfeito. Sim. Mas eu acho que esse processo todo que você está dizendo de amadurecimento, né, ao longo desses anos, é muito importante, né, para você e para sua família. Porque o Totalmente. ganho, quem mais ganha é os filhos.
eles que mais ganham, né? Assim como a gente ganhou no passado também. Como você comentou, apesar de terem acontecido erros, quando você tem ali uma criança e vai enxergando as situações, vai tendo os resultados, vai fazendo escolhas, opa, essa deu certo, essa não deu certo, essa criança vai ganhando voz, vai criando autonomia, vai crescendo, vai te colocando em xeque, vai te colocando à prova. Em dado momento, aquela situação de, porque a autoridade é minha, ela não sustenta tudo. Existe um argumento ali do outro lado, e esse argumento vai colocar tudo que você falou por anos contra você mesmo. Exato. Porque é natural, né? E aí você olha para trás e fala, a velha frase, né? Não é que meu pai dizia, não é que minha mãe dizia. E existe dois lados dessa moeda. O primeiro lado é um apego, né? Porque a gente fica mais emotivo na paternidade e na maternidade. Mais emotivo não quer dizer... E isso é um ponto, né? A gente acredita que emoção é fragilidade, é fraqueza. Pelo menos eu acreditava nisso. Não posso me demonstrar vulnerável, emotivo. Isso responde muitas coisas, né? É uma fraqueza. Na verdade, não. Por que não é uma fraqueza? Porque não tem como você não ser autorresponsável quando você está emotivo. Porque a emoção te abre a ouvir as coisas e te faz acessar. A emoção é uma etapa do amadurecimento, né? Então, projetar isso é uma outra questão, vai da personalidade de cada pessoa. Mas aí você olha seu pai, olha sua mãe, seu avô, sua avó, e você fala, agora eu entendi muita coisa. E isso começa um processo de perdão para muitas situações, para outras demora mais, né? Mas para algumas há um entendimento, que eu acho que é o primeiro passo dessa trilha. E perdoar também é uma escolha, é óbvio, né? Não é assim, agora eu entendi, vou perdoar. Não tem muito contexto, mas pelo menos a gente tem entendimento dos fatos que antes a gente não tinha capacidade e atenção para ter. Principalmente quando existe também família que um é pai e o outro não é, por exemplo, e tem idades semelhantes. Você vê um tipo de comportamento que tem fruto daquela personalidade, tem. A criação foi praticamente, entre aspas, a mesma. Isso é um outro mito também, né? Mas você começa a entender diferentes comportamentos, porque em quem tem filho, o impacto da decisão é totalmente diferente e com muitas raízes do que quem não tem. Não é sendo mais ou menos, não. É simplesmente porque é assim. As coisas funcionam assim, né? Mas voltando um pouquinho aí na sua fala, essa questão da emoção, né, da vulnerabilidade que você trouxe, vale a gente fazer uma fala, né, maior sobre isso. Isso foi muito, né, cultural também, que o homem não pode chorar, que o homem não pode, né, manifestar ali as suas emoções, né? Hoje em dia são poucos, mas ainda vemos famílias, né, pais ou mães fazendo isso com seus filhos homens. E eu acho que isso traz, né, essa dificuldade muito grande do homem falar, do homem se abrir, ou do homem admitir que não está dando conta, né? Quando eu te fiz essa pergunta. E, na verdade, demonstrar a emoção ou assumir a sua vulnerabilidade significa o contrário, é uma força, né? A pessoa que consegue isso, ela é muito mais forte e corajosa do que aquela que está escondendo, achando que está se passando de uma pessoa forte, né? Totalmente. A vulnerabilidade ela é um presente. A emoção também é um presente. O grande ponto é que quando a gente aprende a demonstrar essas emoções, a mulher tem mais facilidade com isso, né? Na masculinidade, quando você aprende a demonstrar suas emoções, eu acredito que depois que você quebra essa primeira barreira, a segunda barreira é a natural de todo ser humano. É o que vem de julgamento depois, né? Então, às vezes, a maior resistência é essa. É o que vão pensar de mim. Nossa, e a imagem que eu tento sustentar, né? Agora, como que fica isso? Só quando você percebe que, na verdade, tá todo mundo vivendo a sua vida. Essa é a verdade. Todo mundo tem os seus desafios, todo mundo vai ter as suas glórias. E, e quando a gente deixa de dar valor para esse julgamento, às vezes começa como uma rebeldia também, né? Falar, mas eu não tô nem aí porque pensam de mim. Isso é uma proteção. Passado isso, aí entra a maturidade de, olha só, então na verdade eu posso ser uma pessoa emotiva, eu posso falar o que eu sinto, porque isso vai ser a ferramenta mais importante para lidar com os meus filhos. Exato. Nós provavelmente assistimos aquele filme de que os pais não demonstravam suas emoções, 8 ou 80, né? Ou os pais demonstravam de uma forma totalmente descontrolada, ou pais que não demonstravam absolutamente nada. É difícil você ver um equilíbrio nas gerações anteriores.
eu sempre vi meus pais, meu pai sempre muito equilibrado, minha mãe um pouco mais emotiva, meu pai sempre muito equilibrado. Difícil de falar o dia que eu vi ele chorar. Difícil de falar. O dia que ele perdeu o controle, eu não sei te falar qual foi. Com 33 anos. Isso projeta uma responsabilidade. E eu não percebi quando eu entendi que eu estava carregando essa responsabilidade. Mas peraí, meu modelo não chora. O meu modelo não arreda o pé. O meu modelo não se fragiliza com qualquer coisa. Mas peraí. E acho que esse é o ponto mais importante que você perguntou. Todo mundo lida com a solidão em algum momento. Todo mundo chora em algum momento, sozinho, principalmente. Todo homem chora sozinho. Então, para o pai que tem dificuldade de expressar sua emoção, de ser mais aberto, vou usar essa palavra, tá? Humilde, vamos colocar assim. Esse cara chora sozinho, com ou sem lágrimas. E existem resquícios desse sentimento. Não é às vezes uma fala, uma conversa ou uma lágrima. É uma atitude, é um olhar vazio, é uma dificuldade de tomar uma decisão, é a dificuldade de fazer uma mudança no trabalho, na carreira, na casa, no carro. Então, essas decisões que para que você veja, você tem que estar muito de coração aberto e atento ali, por isso falando para a mulher agora, como parceira, esse olhar, ele não pode estar revestido de raiva, de briga, de você achar que você está fazendo mais ou menos. Ele tem que estar simplesmente genuíno. Quando você abre a margem, isso pode ser por alguns dias, para olhar, só observar como a pessoa do seu lado está se comportando, o que ela está falando ou o que ela não está falando, e você entende, e a mulher tem muita sensibilidade para isso, que tem coisa ali, tem algo ali, e essa pessoa é fechada, não adianta vir no confronto, né? Comigo foi assim. Na terapia de casal que a gente passou, o maior ensinamento foi a conversa sem confronto. E é um trabalho isso, né? É um exercício diário. Mas quando os dois começam a praticar, mas geralmente alguém tem que baixar a rédea primeiro. Alguém tem que baixar a rédea primeiro. E se a mulher, se ela vê que ela tem mais facilidade para isso, não tem problema nenhum nisso, né? Eu tenho que deixar o orgulho de lado. Abaixar a rédea por algum momento, às vezes, vai possibilitar para que o outro lado fale coisas que a gente nunca ouviu. Mas o engraçado é que, sendo pai, eu percebi que se no relacionamento isso é difícil, é só esperar o tempo passar, porque a criança vai te pôr nessa situação. Ela vai te colocar, você querendo ou não, e você vai ter que reagir a isso de alguma forma. E aí, aproveitando essa, né, é extremamente importante tudo isso que você falou, mas com 3 filhos, você comentou que cada um desconstruiu uma versão sua. Sim. O que o Thales te ensinou? O Thales me ensinou a não ser ingênuo. De todas as formas. Primeiro, opa, o mundo funciona desse jeito, né? Nossa, a responsabilidade. Isso é responsabilidade. Ah, mas peraí, a amizade é isso? O Thales me ensinou a não ser ingênuo. A não fazer tudo para tudo e todos. E o Rico? O Rico me ensinou a abrir mão. Abrir mão do que eu estava tentando a todo jeito segurar e me esforçar, mas não era mais para mim. Até hoje ele me ensina isso. E ele me ensinou duas coisas preciosas. A abrir mão em primeiro lugar. Em segundo lugar, a lidar com a minha criança renegada, vamos colocar assim. E, assim, ele lembra muito a minha infância. Mas assim, de um jeito... Ele lembra a sua infância. Olha de um jeito que eu não sei explicar. E é difícil isso aí. Uhum. Isso eu posso dizer que é encarar a vida de verdade, né? Você saber tomar decisão e lidar no dia a dia, não sendo influenciado por uma criança machucada. Uhum. Muito interessante também essa fala, porque ao educar, criar, conviver com os nossos filhos, a gente revive a nossa infância. Sim. E aí a criança que a gente foi um dia está lá dentro, né, de nós. Todos nós guardamos a nossa criança aí e guardamos a nossa criança com as necessidades que não foram atendidas, né? Tem aquela famosa frase que eu falo sempre, né? O que aconteceu na infância fica na infância. Isso não acontece, né? Muito pelo contrário. O que aconteceu na infância a gente carrega para a vida, né? Tá ali escondidinho, mas a gente carrega para a vida.
E quando você está com a sua criança, ela vai trazer esse lado à tona. E aí, se você não trabalhou esse lado, as coisas pegam naquele momento, Pegam, né? pegam e não dá pra deixar de lado. Esse é o ponto, né? Não olhar pra nossa criança, não tendo filho, do meu ponto de vista, você consegue morrer sem olhar pra certas coisas. Uhum. Deixa lá, às vezes você esquece. Agora, com filho, não dá. Não dá. Até porque, vendo certas situações e frustrações, você tem que fazer uma pergunta, e foi a pergunta que sempre regeu minha mente, e rege até hoje, vai reger por muitos anos. O que não foi bom pra mim, que eu gostaria de transmitir e de alguma forma ajudar para que não seja um problema para essa criança também, né? Uhum. Principalmente com as repetições que vão acontecendo. E claro, a decisão vai ser dele, a internalização das coisas vai ser totalmente dele, mas se eu percebo que algumas cenas estão se repetindo, é a oportunidade de mudar algumas rotas. Sim. Como você colocou lá atrás. Sim. De resolver uma linhagem, de resolver certas coisas não resolvidas, porque eu entendi, posso estar sendo bem freestyle na minha interpretação aqui agora, eu entendi que as situações, elas vão voltando a cada geração que chega, para ver como que cada um vai agir. Sim. Alguém vai resolver isso aqui ou não vai? Né? É, Alguém vai mudar essa rota ou não vai? Não que precise ser transformada ou mudada, mas ela volta. As minhas coisas, as coisas da Camila, e todos, sei lá, quantos milhares de anos vêm junto disso, vão chegar para os três. E estão chegando, tempo a tempo, né? Sim, é isso. E o Levi? O que o Levi ensinou, ou está te ensinando, né, que é o mais novo? Olha, o Levi me ensinou que eu sou capaz. Esse lado de três. O que acontece? Para contextualizar, né? Na gestação do Levi, foi uma das gestações mais fáceis da minha vida. Mais fácil de três, né? Mas assim, foi uma das gestações que Sim. eu lidei muito bem. Por quê? Eu não tinha medo se eu ia conseguir. Eu não tinha medo do que ia acontecer ali, né? Claro que se viesse uma situação totalmente atípica. Então eu consegui lidar com. Eu fiquei muito racional, mas assim, muito racional. Não sei explicar o porquê nessa terceira gestação. Tanto que eu sempre tive problema com ver sangue, né? Lidar com sangue. Na gestação do Levi, eu consegui cortar o cordão umbilical, foi natural, né? O parto. Eu consegui pegar ele, né? Na expulsão, eu consegui pegar ele no colo. E pra mim foi tranquilo isso. E eu não sei te explicar exatamente o porquê isso aconteceu. Mas ali começou a minha prova de capacidade. Falar, opa, você consegue muito mais do que você imagina. Só que isso não veio mascarado de força. Veio até o nascimento. Depois do nascimento, que você tá uma situação básica. Uhum. Nenê no quarto dormindo, uma criança de 6 para 7 anos. De 7 anos, né? Ali querendo atenção, tentando seguir uma rotina, que ela já estava meio que acostumada, e uma outra de 1 ano no colo, você tentando lidar ali com a situação. E a gente só tem 4 braços, né, de 2 pessoas ali na cena. Então foi a primeira vez que eu tive que pensar no que eu faço primeiro. E entender que os pratos eles vão cair, o choro vai acontecer e não tem o que se fazer naquele momento. Alguém vai chorar, algum prato vai cair. Não é vou tentar não fazer com que isso não aconteça. Até com 2 você consegue. Com 3, pelo menos na minha experiência, eu tive que deixar as coisas acontecerem. Sim. E aí eu vi que passado um tempo, eu era capaz disso. Eu sempre tive problema também, e eu tenho muito amigo que é assim, de lidar com um choro de criança, sabe? Aquele choro, aquela barulheira e tudo mais. Lidar com uma casa bagunçada, lidar com uma logística, abrir mão de sair, abrir mão de ir em barzinho, todo barzinho assim com a família, ou sozinho que seja, abrir mão de fazer uma reunião. Então, assim, é muito diferente, mas eu vi que é possível. E ele me trouxe um presente muito grande. Eu sempre tinha um desejo de fazer uma mudança profissional de formato, de escopo. A gente começou falando isso da primeira gestação, né? Com ele, as coisas aconteceram sem algumas iniciativas serem minhas. Porque talvez se fossem minhas, até hoje não tinham sido modificadas. Mas justamente por a logística ficar totalmente insustentável,
E certas coisas também, a memória não era mais a mesma, né? A forma de enxergar o mundo não era mais a mesma. Certas coisas simplesmente aconteceram. Eu fechei 100% o modelo de negócio que eu já queria fazer, mas eu não tinha coragem de achar um momento para isso, ou sequer de fazer, e aconteceu. Uhum. Que legal. Quantos aprendizados, né? Cada um deles foi Sim. trazendo para você. Você até já comentou um pouquinho aqui, mas uma outra coisa muito interessante que a gente tinha conversado antes, que você colocou, é que cuidar é tão importante cuidar do casamento como cuidar dos filhos. Sim. O que mudou, né, no seu casamento depois que os filhos chegaram? A primeira mudança foi a comunicação, que já era um desafio. Sempre tive dificuldade de comunicação no relacionamento, da minha parte, né? Como a gente já falou bastante aqui. Essa foi a mudança mais drástica, porque na hora que você menos vê, a única conversa é sobre as situações do dia a dia, né? Então a Camila sempre foi uma pessoa que trabalhou muito também, né? Sempre foi uma pessoa muito voltada para isso. Só que a gente falou de amadurecimento. Ela fez escolhas durante as gestações, traçou planos, estudou sobre isso, conversou com mulheres, com mães, né? Inclusive o trabalho com você, né? E tudo isso fez ela conseguir amadurecer decisões de, ok, eu vou me afastar mais do trabalho, ok, aqui eu vou me dedicar nessa gestação, porque era a vontade ali do momento, era um sonho antigo, ou era uma necessidade, né? A convergência dos 3 itens aconteceu em dados momentos, de forma diferente, mas ela conseguiu lidar muito melhor com isso. Nunca foi fácil, né? Ela teve com certeza os desafios dela e coisas que talvez ela nem verbalizou, com certeza. Mas ela conseguiu ter esse amadurecimento mais rápido. No meu caso, isso aconteceu num problema, na dificuldade, onde algumas coisas eu não tinha mais o que fazer. Tá. Então, a comunicação mudou em primeiro lugar. Segundo lugar, o tempo do casal, né? Nossa, tempo para nós dois. Até hoje, assim, se a gente precisa ter uma conversa, nossa dinâmica hoje, a gente sabe que vai ser a gente escolhe assim, no meio de qual mini causa que nós vamos ter, Uhum. mas nós vamos ter que falar desse assunto, então a gente fala muito isso, né? Olha, isso aqui a gente tem que falar hoje e acabou, e a decisão tem que vir hoje. Então tá bom. Ó, isso aqui eu preciso falar, preciso pôr pra fora e não vai ter momento perfeito. Essa é a nossa frase favorita, assim, sabe? Ó, isso aqui vai acontecer hoje, eu não tenho o que fazer. É assim e bora. Porque ainda é raro o momento que a gente consegue, assim, como casal, parar e ter um momento nosso. Acontece, é intencional em alguns casos, mas ainda é um pouco raro isso. Tá. O que você aprendeu sobre a Camila depois que você se tornou pai? Nossa, a Camila de antes é completamente diferente, né? Mas se eu puder elencar uma escolha, sabedoria. Como a habilidade dela de enxergar as situações e tomar certas atitudes foi muito mais sábio do que as minhas. Essa é uma grande qualidade dela. Uma pessoa Uhum. de visão. Em algum momento você sentiu que o casamento ficou em segundo plano? Ah, mas em quase todos os momentos. Lógico, a gente trabalhou isso muito, né? E trabalha Sim. até hoje, mas foi uma coisa inevitável. O que significa cuidar da relação enquanto você está cansado, trabalhando, cuidando dos 3? Significa ser uma escolha. Saber que isso tem que acontecer, independente do que esteja acontecendo ou do que eu esteja sentindo. Uhum. Que bom. É um desafio, né? Eu vejo que muitos casais acabam, dentro dos primeiros anos de vida da criança, se separando, né, Danilo? Porque é tantas coisas que a gente tem que abrir mão e às vezes o casal não dá conta, se não tiver realmente, né, um autoconhecimento, uma busca por uma ajuda, porque é bem difícil viver, né, essa nova relação no meio de tanta construção e reconstrução, né? Eu digo que é ali a construção da maternidade, da paternidade, mas é a reconstrução de um homem, de uma mulher, de um casal, né? Totalmente. Então o desafio é grande. É grande. E eu acredito que o principal desafio é você acreditar que aquilo vai ser para sempre. Esse foi o meu erro muitas vezes. E na verdade não. O tempo, as coisas vão mudando, sabe? E a gente não tem controle. De repente vira uma chave, uma situação. Tudo muda assim muito. Não dá para querer antecipar. O tempo vai mudando as coisas, mas não dá só para esperar o tempo passar. A gente tem que fazer um trabalho dentro desse tempo também. Sim. Como você diz, né? A Camila
sempre buscou estudar, fazer psicoterapia, participar de grupos de mães, e você, em determinado momento, começa também a sua psicoterapia, terapia de casal e vários outros momentos e processos de autoconhecimento que você foi passando pelo próprio trabalho, né? Buscando recursos para o seu trabalho que trabalhavam o desenvolvimento pessoal, e isso também ia te ajudando a amadurecer e enxergar as coisas de uma outra forma. Então as coisas foram acontecendo paralela, mas não dá para dizer, né, que para um casal, não, o tempo vai passar, as coisas vão se reorganizar. Se você ficar só esperando o tempo passar, as coisas podem, né, enfim, perder mesmo o caminho ali, o rumo, né, positivo que na verdade o casal queria se não buscar ajuda. Ah, com certeza. Inclusive a gente fica bem puto, né? Quando a gente ouve isso, né? Ah, mas o tempo vai passar, né? Tenha paciência, tenha calma. Fala que paciência, calma, porque né? Eu quero uma solução agora, né? Não dá pra ficar desse jeito. Exato, Mas na verdade é um instinto nosso, né? De querer que as coisas sejam diferentes do que a sim. gente está enfrentando no momento. O que significa para você ser homem e ser pai hoje? Ser pai pra mim hoje é uma questão de ser paciente, ser muito sábio nas minhas escolhas e forma de enxergar as situações e saber que firmeza é necessário em vários momentos, só que ser diferente de desrespeito. Ser homem, pra mim, é muito mais sobre entender o que eu quero, o que eu penso, o que eu acredito, porque isso é a verdadeira segurança do que uma projeção de força ou de confiança fake. Uhum. Então, ser homem pra mim é você ter propósito. E não é uma palavra clichê. É o que eu penso Sim. da vida, o que eu penso de trabalho, o que eu penso de relacionamento, o que eu penso de filho. Diante disso, que objetivo que eu, Danilo, tenho? Tá. Porque eu acho que quando um homem ele perde o norte, perde o chão, isso já aconteceu muito, de, ok, qual é o próximo passo? Ok, o que é bom pra mim? Qual plano que eu vou trazer pra minha família de sugestão? Aí que se perde a masculinidade. Não é quando a gente se abre, quando a gente tem emoção, quando a gente é genuíno, ou quando a gente não tem uma certa força, vamos colocar. Porque eu entendi que um relacionamento ele precisa de direção. Pode vir do homem, pode vir da mulher, mas se vir do homem, essa direção ela transmite uma confiança que é saudável demais para a relação. Uhum. E uma direção que tem que ser com escutativo. Tem que ser ouvindo o outro lado também. Sim. Mas em alguns momentos você vai ter que tomar, com masculinidade, em algum momento você vai tomar decisões, mesmo sem ter certeza, e se assegurar disso. Certo. Você ainda sente necessidade de parecer forte? Sim. E por que você acha que isso acontece? Eu acredito que, mesmo sabendo que é importante se ouvir, é importante a fragilidade, a humildade, as pessoas respondem melhor a uma confiança. As coisas funcionam melhor a uma confiança. Tá. Você consegue dizer hoje, não sei, errei, preciso de ajuda? Todos os dias. Hum. Todos os dias. Mesmo tem dia Isso mudou muito. Mudou. Mudou bastante. Com meu filho, sempre foi mais natural isso. Porque para ele, isso para mim sempre foi um ensinamento. Era, em primeiro lugar, reconhecer. Em segundo lugar, também um ensinamento. No relacionamento, em outras áreas da vida, mas principalmente no relacionamento, isso ainda é difícil, ainda é algo que eu tenho que fazer de forma consciente e começou na humildade, quando eu decidi ser humilde. Tá, legal. Você acha que os homens, eles falam, conversam sobre a sua paternidade? É um assunto que é falado sobre as suas dificuldades, especialmente na paternidade? Não. Pelo menos todos os homens pais que eu conversei até hoje, posso contar no dedo quantos foram genuinamente verdadeiros, sem querer parecer que as coisas estão bem, que tá forte, que tá próspero, que tá tomando as rédeas das situações. Uhum. Ainda não Olha só. existe essa genuinidade de forma espontânea. A gente vem tentando, vem fazendo um trabalho, Sim. inclusive esses episódios, né, do Mãe Terapia, em especial com os pais,
é para abrir um pouquinho esse espaço, né, para que as pessoas e os homens e os pais possam, né, se identificar com as falas aqui. Você percebe que, os homens eles são cobrados a ser mais presentes, mas eles não foram ensinados a como ser, né, a como ter essa presença com os filhos? Sim. Difícil você falar com uma geração anterior e ver uma pessoa que foi muito presente, literalmente, fisicamente, né? Uhum. Quando a gente não tem referência, é difícil a gente saber o que fazer. Eu entendi que a gente é uma máquina de olhar como foi feito e reproduzir isso. Colocando a personalidade, sim. Mas quando você não tem parâmetro, nossa, é muito É. difícil. Você acha que é muito, as pessoas confundem, né, os homens principalmente, muito a presença com o prover? Confundem. E isso gera sérios problemas, né? Dualidades, principalmente profissionalmente falando. Então, num mundo onde você pode ser home office, onde você pode ter alguém fazendo algo por você, ou ter um escopo híbrido, vamos colocar assim, né? Uhum. É fácil confundir presença com provisão. Por um outro lado, também é fácil você se julgar ou julgar uma pessoa que tem um modelo de vida, de trabalho, que é baseado na ausência dentro de casa. O que é ser um pai presente hoje para você? Um pai que aceitou que é pai, que escolheu aquelas crianças, que se abre a ouvir e conversar. E o que você aprendeu sobre perfeição? Aprendi que perfeição está presente em quase todo mundo. É difícil lidar com ela, muito difícil. Porque acho que a perfeição que traz a melhoria de tudo, né? É óbvio. Mas quando esbarra em se cobrar demais, até se mutilar emocionalmente, vamos colocar assim, porque você fica, ah, eu fiz errado, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que ser melhor, isso não tá bom, isso não tá certo. Eu aprendi que, na verdade, a raiz disso é a ingratidão. A raiz da imperfeição da perfeição é a ingratidão. Por quê? Porque quando a gente não tá feliz ou não aceita aquilo que está acontecendo e quer sempre mais e melhor, não estou falando de dinheiro, estou falando de qualquer coisa, é porque você realmente não está agradecido pela vida e pelo que você tem. Isso Uhum. pode parecer clichê, é muito fácil ser clichê isso, mas é verdade. Sim. Tanto que isso é bíblico. E quando a gente tem maturidade para olhar isso com o olho de verdade, você vê que faz sentido. Quando você, por exemplo, eu tive uma fase da minha vida que eu perdi quase tudo. Algumas fases, né? Da vida que eu perdi quase tudo. E conforme você vai amadurecendo, você vai perdendo menos. Vai ficando mais fácil retomar as coisas. Mas quando eu passei a gostar de ver um pôr do sol, um nascer do sol, de gostar de ouvir a risada do meu filho, isso é curioso, porque eu comecei a valorizar isso quando o rico, o do meio, chegou. Porque o Thales já estava ali com 7 anos, 6 anos, 7 anos. E eu falei, nossa, mas que bebezinho gostoso, né? Que risadinha Olha gostosa. só. E você já não vê isso na outra Sim, criança. Aí você sim. fala, eu preciso mesmo valorizar esse momentinho agora. Porque ele vai mudar. E você não percebe E é quando muda. rápido. É. É igual crescer. Você não percebe que você está crescendo, né? Uhum. É. Bom, talvez os nossos filhos, eles não precisem de pais, perfeitos. Eles precisam de pais disponíveis, inteiros e capazes de reconhecer quando precisam mudar. Exatamente. Na verdade, pelo menos os meus filhos aprendi até aqui que eles precisam de mim. Não quer dizer que eu vou estar perto. Não quer dizer que eu vou estar sempre disponível. Mas saber que eles foram escolhidos e que eles têm um pai é o mais importante para mim. Sim. Danilo, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas, para os pais que estão ouvindo a gente. Se um pai te falasse, eu estou cansado, não estou conseguindo equilibrar trabalho, casamento e filhos, mas tenho vergonha de falar disso. O que você diria para ele? Eu diria para esse pai: solta os pratos, deixa cair, deixa as coisas quebrar. Eu sei que você chora
sozinho. Eu sei que você se cobra, eu sei que você faz oração, pedindo, pelo amor de Deus, me dá um sinal, uma resposta. Mas às vezes essa resposta ela vai vir da boca de uma outra pessoa, e para isso você vai ter que conversar com alguém. Principalmente com a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa não quer a sua força. Ela quer, em primeiro lugar, a honestidade. Não de não fazer coisa errada, mas de ouvir quem você realmente é. Muito bem. Vamos para o baralho terapêutico? Bora. Vamos ver que mensagem tem aqui para você, Danilo. Passado, baralho aí para nós. Olha só. Escolhe uma carta. Só puxar aqui? Sim. Tá bom. Posso ler? Pode. Se você pudesse voltar em um momento da sua vida e pudesse dar um conselho para você naquele momento, que momento seria esse? Qual conselho você daria para si mesmo? Uau, hein? A gente falou, né, de olhar para o passado, né? E tudo, e vem direto, assim, claro, né? Na jugular. Nada é por acaso. Já pensei muito sobre isso. Tem muitos momentos. Deixa eu ver qual que seria um momento que se eu pudesse só escolher um hoje, eu escolheria. Eu escolheria um momento que o Thales era pequenininho. O conselho que eu daria para mim mesmo seria: esteja mais presente aqui e agora. Brinca mais, leva ele para explorar mais as coisas, porque para você, aí é uma visão bem individual, isso vai fazer diferença depois. Seria isso que eu faria. Pois é, coisas que só vivendo a gente aprende. Sim, né, Danilo? Totalmente. Presente. Vamos lá. Imagine que sua história se torna um livro. Qual título você daria para esse livro? Boa. Você consegue. Uau. Seria esse o título. Conhecendo um pouco do que eu conheço, né, dessa história, seria um livro incrível, hein? Pensa sobre isso. Por que não? Por que não, né? Já que o baralho está trazendo aí. Com certeza. Livro você já tem, né, Danilo? Mas os seus livros é muito mais assuntos profissionais. Desenvolvimento pessoal também. Não, mas assim, é muito mais para ensinar, não é nada sempre contando a sua história. Não é uma biografia ou mais introspectivo, é sempre voltado a um objetivo. Acho que talvez... Agora chegou a hora? Tá chegando a hora, até porque olha quanto conteúdo veio aqui no Mãe Terapia. Vamos lá. As grandes realizações começam com pequenas atitudes. Todos costumam perceber o sucesso pelo auge, mas ignoram o processo como um todo. Portanto, se você deseja realizar seus sonhos no futuro, precisa começar com o que tem disponível hoje. Não importa se é pouco, pequeno ou imperfeito. Ouse começar. Show. Legal, né? Muito legal. Isso foi muito mais uma mensagem para fechar, né? Com certeza. E eu concordo 100%. A gente coloca no futuro achando que a gente vai estar melhor, mais preparado, mais disponível. E não existe isso, né? Exato. Que bom, Danilo. Foi muito bom ter você aqui, a sua participação. Agradeço por você compartilhar, né, a sua história, momentos tão íntimos, né, da sua vida, de tudo que você passou de dificuldades e o homem que você se tornou e o pai que você está se tornando, porque tem um processo pela frente, né? Afinal de contas, o mais novo, Levi, né? Sim. Tem 2 aninhos. Ainda tem muita coisa para os seus filhos te ensinarem e novas versões virão, né, desse Danilo. Mas é muito bom ver quanta evolução, né, do Danilo que eu conheci lá atrás, grávido ainda do primeiro filho. Muito. Obrigado, Kátia. Foi um prazer enorme poder estar aqui fazendo essa terapia, vamos colocar assim, né? E espero que isso possa ter ajudado alguém aí do outro lado de alguma forma. Com certeza.
Mas eu que agradeço, Danilo, e parabéns aí pela sua trajetória. Obrigado para você também. Bom, fechando, né, aqui mais um episódio. Talvez a gente entre na maternidade e na paternidade acreditando que somos nós que vamos ensinar os nossos filhos a viver. Não é, Danilo? A gente pensa isso. Verdade. E então eles chegam e começam a nos ensinar sobre paciência, limites, humildade, presença, amor e sobre quem realmente somos. Eu imagino que você deve estar refletindo sobre isso agora. Ser pai não é saber tudo, não é dar conta de tudo, não é ser perfeito. Talvez seja estar disposto a crescer junto. Porque filhos não chegam apenas para serem educados, eles chegam também para educar a gente. Já pensou sobre isso? Talvez seja essa uma das maiores transformações da paternidade. Te espero no próximo e último encontro especial do Mãe Terapia, com o último pai que vai compartilhar a história para vocês. Então, até lá! Agora me conta, deu vontade de fazer terapia, não foi? Obrigada por dividir esse momento comigo. Lembre-se, aqui você não está sozinha.